Pronto. Tá me, Pronto, viu? tá me ouvindo bem? Te vendo e ouvindo bem, meu amigo. Então tá ótimo. 10 horas a gente já começa. Ou já quer ficar aqui mesmo? Você que sabe, por mim a gente já pode começar batendo um papo de leve aí, tranquilo. Não, Enquanto o pessoal já vai entrar, porque vamos sim. as pessoas já vão. Só tem um detalhe, Léo, sua câmera tá invertida. Vê se Ela tá melhorou deitada. agora. Fiquei de pé agora? Não, tá pro outro lado agora. Agora sim, agora Agora sim. sim. Agora eu vou ter que arrumar um suporte Agora para foi. botar. Agora foi. Não, então vou ter que ficar segurando o telefone. Que Ih, assim, do lado. rapaz, não tem como se apoiar no computador? Não tem nenhum lugar para você apoiar? Não, porque Pegar um livrinho de repente? porque o cabo do fone ele fica embaixo, que é o iPhone 8. Então Entendi. não tem galho não. Como é que para isso que a gente assistiu o MacGyver quando era criança, né? É da nossa época, né, É da amigo? nossa É da época, nossa hein? É época. da nossa época. Jiraya, Girar Jaspion. os Gentlemen estão fazendo falta nessa hora. Pois é, rapaz. E semana passada, eu acho que eu vi semana passada uma propaganda que vão retomar os desenhos do Changeman. Pô, Não sei se é verdade, né? é. Mas, Bom, o Japão tá, como todo o resto do mundo, sentindo bastante os efeitos colaterais da crise, né? Acho, acho que eles vão ter que apelar para voltar para o mercado os produtos de sucesso que eles têm, né? Que a marca Gentleman é uma marca de sucesso garantido. Então, acho que vai por aí. cara, eu era fã de carteiria. Não perdia um episódio. Não Mas perdia um episódio. eu vou te confessar uma coisa. Quando eu estava no primeiro período da UF, começou a passar na antiga Rede Manchete os Cavaleiros do Zodíaco. A aula da UF Caramba. começava às 6 e o desenho entrava no ar às 5 para as 6. Eu sempre chegava tarde. Eu sempre chegava tarde na aula. Não tava nem aí. E se tivesse uma série sequencial, então maratonava, né? Não ia nem pra Maratonava. faculdade. Né? Tava nem aí, entendeu? Primeiro período mesmo, né? Sensacional. Mas eram aquelas aulas de filosofia, de sociologia, de introdução não faltava não, né? Não, a gente não, não tinha introdução ao estudo do direito, a gente tinha inexistência ao estudo do direito, entendeu? Não servia para muita coisa, não, mas enfim. O, Por aí. o professor Luiz Fernando que não me ouça falando isso, mas tudo bem. Ah, eu tive na faculdade um professor de introdução. Ele era procurador federal também, Uhum, Tadeu Peçanha. Tadeu uhum. Peçanha. Ele já deve estar aposentado, Ah, já era provavelmente. idoso na época. Já era idoso na época, não preciso nem me delatar, né? Mas enfim, ele, ele falava assim, gente, introdução ao estudo de direito, como o nome já está dizendo, é só uma introdução. Vocês, na verdade, vão ver aqui cláusulas genéricas e tudo que eu vou falar não vai servir para nada, pelo menos a princípio, né? Claro que Ah, cada um vai aplicando na medida em que os assuntos vierem a surgir, direito civil, direito do trabalho, penal e assim sucessivamente. Mas assim, hoje eu vejo que introdução me ajuda em vários aspectos, sabe, Leonardo? Dentro da uhum. teoria geral da norma jurídica, né? A Mas, questão do plano de eficácia, aplicabilidade, a gente aplica, né? Com muita isso. frequência. Mas, Fagner, a gente só aprende a dar valor à teoria depois que se forma. Depois que a Pois gente é. a gente se forma e segue a carreira acadêmica, a gente vê como aqueles conceitos do livro do professor Paulo Nader são úteis na vida da gente. Verdade. E como eles estão fazendo falta agora na jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Também sinto falta. Eu falei isso semana Hum. passada numa live. Estou sentindo falta da teoria geral do direito, da teoria geral da norma jurídica. Não estão sendo enfrentadas questões basilares, né? Que são assim Não, incipientes na academia e que são renegadas nos julgamentos. não, totalmente. A gente pega um, entendeu, julgado que causou bastante polêmica, quando o Supremo, por analogia, criminalizou a homofobia. Rapaz, eu me lembro que pô, a primeira coisa que a gente aprendia na aula de introdução ao estudo do direito é que não cabe criação de tipo penal ou tipificação penal por analogia. É reserva de lei. Então, sem querer entrar no mérito do conteúdo do entendeu julgado, mas pelo procedimento adotado. Ele violou completamente a lei de introdução às normas do direito brasileiro e ninguém falou nada. Então, quando a gente começa a aceitar determinadas exceções,
a gente alimenta a hidra, que uma hora se volta contra nós. E sem prejuízo também, né, Leonardo? Só em complemento à sua fala, o próprio artigo 5º da Constituição Federal, né, que traz ali as cláusulas de inviolabilidade, nós sabemos aí quais são as entranhas das inviolabilidades, pelo menos como preceptivos, né, de direitos fundamentais. E o texto ele é muito claro quando ele diz: não há crime sem lei anterior que o defina. Lei. Exatamente. Lei. Pois não é acordo. Não é decisão. Não é sentença, não é decisão. É lei. Lei em sentido estrito. Tanto que na reforma constitucional pela emenda 32, proibiu-se que matéria processual, matéria penal e uma diversas de outras matérias fossem tratadas por medida provisória, que é um ato materialmente equivalente à lei. O presidente não pode sequer solicitar autorização para lei delegada ao Congresso Nacional sobre o tema de direito penal. Perfeito. Isso é só o Congresso Nacional, ponto. Gostando dele ou não. Aí, nesse ponto, eu estou vendo que algumas pessoas já estão entrando. Já estão entrando. Fica a minha primeira dica, não sei se eles vão poder aqui estar, entendeu, inverso, para atender a leitura. Esse livro aqui é do professor Jean Claude, que é um advogado francês, que no século XIX, início do século XX, ele já falava a vida do direito e a inutilidade das leis. O que ele quer falar com isso? Se não há efetividade, se não há respeito à lei, ela não serve para nada. E num momento de crise como esse que nós estamos passando, é que a gente vê aqui a segurança jurídica depende do respeito ao caráter normativo da lei, ao caráter cogente da lei. E não só isso. A gente estuda muito dentro da academia a semântica constitucional, a semântica política, Carl Schmitt, a semântica sociológica, Ferdinand Lassalle, e a semântica jurídica, que seria exatamente Hans Kelsen. Qual é a semântica jurídica? A Constituição tem que ser respeitada. A delimitação de autoridade de cada poder constituído tem que ser respeitada e não pode ser usurpado pelo outro. O Supremo não pode se arvorar de quê? Legislador. O Supremo não pode se arvorar de gestor público. Isso gera o quê? Insegurança jurídica. E eu não sei se você vai concordar comigo ou não, e para quem está entrando, é muito bom a gente bater papo com uma pessoa inteligente como o professor Fagner Sand, que isso alimenta a gente da gente. Quer dizer, que isso, meu amigo? Eu estou aqui para ouvir sua aula. Eu estou aqui para ouvir sua aula. Que isso, que aula, rapaz. Isso aqui é bate-papo. E desde que a Constituição de 88 saiu, a jurisprudência do Supremo entende que direito constitucional é direitos e garantias fundamentais e controle de constitucionalidade. Isso contaminou a nossa academia. Se nós pegarmos 80% dos manuais de direito constitucional que a graduação estuda e são utilizados como base para selecionar a matéria, 90% dos livros se atém a controle de constitucionalidade e direitos e garantias fundamentais, que são 3 ou 4 artigos na Constituição. Todos os outros 200 e tantos artigos ficam relegados a 10 páginas do livro. Então, questões como separação de poderes nunca foi enfrentado com a devida relevância pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Verdade. A questão dos limites do pacto federativo nunca foi enfrentada e os ministros estão dando prova que não entendem de pacto federativo, que não entendem de pacto entre gerações, que não entendem de questões de teoria da norma, hierarquia das normas, enfim, uma série de questões que a gente estuda bastante na academia. Quem leciona e em cursinho preparatório tem que ensinar isso, junto com a jurisprudência do Supremo. E agora, para você concursando, para você estudante, força, guerreiro. A jurisprudência está uma coisa louca. E o que eu posso te falar? Resiliência e força, guerreiro. Se cair na sua prova, entrega para Deus. Entendeu? Porque o que você responder está certo. E errado. É uma caixinha de surpresa, né, Léo? É uma caixinha de surpresa, né? Total. E eu não sei se você se lembra daquela figura, daquela caixinha que você abre e pula uma cobra para te dar um susto. A jurisprudência hoje é basicamente só que a cobra é de verdade. E aquela mamba dele, sabe, que cospe veneno a 20 metros e é absorvido pela pele. Então,
Não, não tem jeito. Se cair jurisprudência na sua prova, é porque o teu examinador não quer que você passe. Só pode ser isso. Olha, eu uma vez ouvi, eu concordo contigo, e realmente é uma grande luta nossa, né, de entrar em sala de aula e como explicar, por exemplo, o princípio da presunção de inocência. A gente sabe que tem uma variação ali, embora a linha seja tênue de distinção, princípio da presunção de inocência e não culpabilidade, como explicar o princípio da reserva legal diante de decisões que o próprio guardião do texto constitucional, né, não prioriza, né, a semântica do texto constitucional. E aí eu tenho muitas ressalvas, sabe, Léo? Eu sou muito refratário com o ativismo judicial da forma como ele tem sido praticado no Brasil. Né? Eu tenho muitas ressalvas. A gente já pode até falar sobre isso numa outra oportunidade, que eu acho que também vai dar uma live aí para 600 mil pessoas, né? Não, assistirem. A gente pode só fazer uma breve introdução ao tema agora, antes da gente entrar no tema da live de hoje. Pode até já deixar essa live marcada e pré-agendada. O pai do ativismo judicial foram os juristas canadenses, mas o grande teórico foi o professor que fez aquele livro, Talking Right Series, Ronald Dworkin. Por que disso? Tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos vige o common law. E no common law você não tem técnicas de integração do direito, você só tem técnicas de interpretação. O que é a técnica de integração do direito? É quando há antinomia, conflito de normas, ou quando não entendeu a norma. E a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro fala que como que você resolve isso? Princípios gerais, analogia, usos, costumes. Tá certo? Wagner, tá me ouvindo? Tô te ouvindo e te vendo, muito bem. Bom, enfim, aí o que hoje? Simplesmente Dworkin, em Talking Right Series, ele trouxe para o debate da academia norte-americana técnicas de integração do direito que ele chamou de quê? Ativismo judicial. Isso é, o juiz ele não pode deixar de julgar. O juiz ele não pode deixar de dar solução ao caso. Existe precedente? Não. Existe um leading case? É um hard case. Sendo um hard case, tá certo? Ele tem que julgar. Como é que ele julga? Extrai princípios gerais da norma constitucional. Só isso. Algo que aqui no direito brasileiro a gente tem desde 46. Aí trouxeram isso para o nosso direito como se fosse uma novidade e uma paniceia que fosse resolver tudo. O que nós ganhamos com isso? Hoje nós temos uma série de juízes que deixam de aplicar a lei específica para o caso em nome de um ativismo. Exatamente. E o que mais me assusta, Leonardo, são as decisões manipulativas. As decisões interpretativas até a gente consegue compreender, né, a essência, porque elas estão focadas na presunção de constitucionalidade. Então, somente por exceção, efetivamente se reconhece uma inconstitucionalidade para prestigiar, né, a atuação do legislador. Léo, travou aí para mim, querido. Tá me ouvindo? Tá, travou um pouquinho. Eu vim para perto do, entendeu? O Wi-Fi aqui. Tá dando para me ouvir legal? Tô te ouvindo e te vendo agora bem. Tá ótimo. Tá ótimo? Tá ótimo. Ouvindo bem? Então, bom... O que me assusta são as decisões manipulativas. Essas é que me assustam. Porque tem até uma outra questão, né? Se fala o seguinte, em sede de controle de constitucionalidade, a causa de pedir é aberta. Mas me parece que o pedido também fica aberto, né? Wagner, eu vou sair e vou entrar de novo, que eu não estou te ouvindo direito, tá bom, amigo? Ok. Eu vou te tirar aqui então e te chamo de novo. Ok. Pessoal, nós vamos começar agora quando o professor Leonardo Vizeu com o federalismo cooperativo, então, que é o tema da nossa live de hoje. Nós entramos um pouco mais cedo, batemos um papo aqui sobre controle de constitucionalidade, ativismo, mas isso vai ser objeto de uma outra live, né? Deixa só o professor Leonardo voltar aqui para a live e já faço a integração e vamos começar, então, falando sobre o federalismo cooperativo, que é um tema muito em evidência hoje em dia. Voltamos. Voltamos firme, Léo. Ouvindo e vendo bem. Tá ótimo. Beleza. Deixa eu sentar Meu aqui. amigo, vamos para o nosso tema, que a gente tem agora 55 minutos para falar sobre ele, né? E a gente sabe que é um tema que não dá para fazer um esgotamento em 55 minutos, que é o federalismo
cooperativo. É um tema muito em evidência hoje, né, Leonardo? Mas antes de falar sobre isso, eu queria te apresentar, né, para os meus amigos que estão aqui presentes. Gente, quem não segue ainda o professor Leonardo Vizeu, siga o professor Leonardo Vizeu. O professor Leonardo Vizeu é procurador federal, um dos maiores constitucionalistas, no meu modo de ver, do Brasil. Ele tem um livro espetacular de direito constitucional. Daqui a pouco ele apresenta aí o livro dele de direito constitucional para vocês também adquirirem, ok? Sigam lá o professor Leonardo, adquiram a obra dele, eu tenho certeza que vai enriquecer muito o intelecto de vocês, não somente no plano constitucional, mas no plano também econômico, financeiro, porque ele também caminha, né, nessas águas. E, ó, na verdade, ele corre nessas águas, nem caminha. Bondade. Meu amigo, antes de fazer a introdução, eu vou te dar a palavra para você, né, se quiser fazer uma contextualização, e aí eu volto para fazer uma introdução sobre a temática de hoje, considerando o que foi objeto de decisão na ADI 6341, que é exatamente o nosso objeto hoje, né, o federalismo cooperativo, e aí adentraremos na legislação vigente, numa retificação que o presidente da República fez agora via decreto federal sobre atividades essenciais, para aí a gente adentrar nos pormenores. Então a palavra está contigo. Obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, agradeço o convite do professor Wagner Santos para falar sobre um tema que entendeu, novidade, mas é um tema muito, digamos assim, batido no meio acadêmico. Por quê? O que é a federação? Federação vem do brocardo latino federare, que significa unir por aliança. A federação ela foi inicialmente teorizada por Platão na obra A República. Por quê? A civilização helênica, eram 12 tribos, cidades, estados que se detestavam. Mas quando eles eram ameaçados pelos persas, eles faziam uma aliança militar entre eles para defender as suas casas, para defender a sua família, para defender a sua colheita. Então, Cícero, que foi um grande teórico do direito romano, ele viu naquilo e cunhou o conceito de guerra justa, a partir da confederação, que era o quê? Uma aliança temporária para combater o inimigo comum. E falou o quê? Isso tudo vem do direito de guerra, ius bellum, que o motivo justo para você ir para uma guerra não é o motivo pelo qual você mata, mas o motivo pelo qual vale a pena morrer e sacrificar a própria vida. Os persas sempre perdiam essas guerras, e quem viu aquele filme, Os 300 Dias de Esparta, tem no cinema uma exemplificação do que foi uma aliança por confederação. Leônidas pegou a sua guarda pessoal e foi segurando a tropa persa e lutou até o último homem, porque eles estavam lutando pelas suas famílias. Os persas, vale a pena matar por ouro? Vale, mas vale a pena morrer por ouro? Não. Vale a pena lutar pelo seu filho? Amigo, vale. Amigo, tá travando aí, Leonardo. Tá travando. Tá travando. Você tá com Wi-Fi ou 3G? Então, vamos... Eu tô com o, entendeu? Eu tô do lado do, entendeu, roteador no Wi-Fi agora. Tenta colocar 3G, porque às vezes para mim, fica melhor a 3G. Comigo funciona muito mais a 3G quando eu estou fazendo live do que o Wi-Fi, impressionantemente. Então, quer tentar trocar aí para ver se dá certo? Ele já está verificando lá, gente, a troca da internet. Troquei. Trocou? Ó, melhorou. Melhorou? Substancialmente. Então, substancialmente. Então, tá ótimo. Deixa eu voltar para cá. Então, pessoal, o que houve? Durante muito tempo, Platão disse que a confederação era essa aliança para um objetivo comum. E a federação seria essa união permanente. Só que a federação ela nunca foi aplicada na prática até a Guerra de Independência Norte-Americana, que diversas colônias britânicas na América do Norte já tinham se declarado estados independentes. A Pensilvânia já tinha uma constituição própria antes da Constituição norte-americana de 1787. Então, eles fizeram uma confederação das 13 colônias para lutar contra a coroa inglesa. Só que depois que eles ganharam a Guerra de Independência, ficou a grande questão. Legal, se a gente dissolver a confederação, a Inglaterra vai travar guerra com cada colônia e vamos perder. E o que houve? Através de
três grandes teóricos do direito norte-americano que bebiam na fonte da filosofia iluminista da época, foi criado o conceito de federação. E a federação ela foi aceita pelas 13 colônias não de uma forma branda e pacífica, mas de uma forma intelectualizada. Eles publicaram 84 artigos nos grandes jornais de circulação nos Estados Unidos e convenceram a população que manter uma união permanente e indissolúvel seria o melhor para todos os estados americanos. Aí eles cunharam o termo Estados Unidos da América. E se você quer entender o que é a federação, tem que ler esse livro aqui, O Federalista. Federalista. Aqui a gente entende o que é a federação. A federação, então, diferentemente da confederação, a confederação tem como marco jurídico o quê? O acordo para aliança internacional. A federação não. A federação ela tem como marco jurídico uma Constituição. Para você entrar em confederação, você tem que assinar o acordo. Você livre assina, você livre denuncia, sai quando você quiser. Na federação não, você jura. Uma Constituição você jura. E é crime de lesa república sair dela. E a formação dos Estados Unidos ela é interessantíssima. As 13 colônias se confederaram e juraram a Constituição de 1787. Outras colônias foram adquiridas por compra. New Orleans foi comprada da França e, na época, foi tido como o melhor negócio do mundo. Hoje eles têm um arrependimento de ter comprado New Orleans pelo preço que pagaram. O Alasca, ele foi... Mas E deixam isso público, né? E deixam isso público. Pois é. O Alasca ele foi comprado pela Rússia a um preço de banana, porque na época só tinha gelo ali. E o presidente que comprou o Alasca teve que se esconder durante 3 dias dos porões da Casa Branca, porque queriam matar ele. Hoje eles dão graças a Deus de terem comprado o Alasca pelas reservas de petróleo que no futuro acharam ali. O Novo México foi tomado do México, tá certo? A Califórnia foi basicamente anexada da Espanha e o Texas foi guerra civil. O Texas entrou para a Federação Norte-Americana por acordo de paz. Tanto que se vocês forem em Washington, D.C., lá no Capitólio, todas as 50 bandeiras ficam hasteadas junto com a bandeira da Federação. Só que a única que fica na mesma altura é a bandeira do Texas. Todas as outras ficam a meio mastro, porque isso foi uma cláusula no acordo de paz com o Texas. E a Federação ela foi criada com base em que conceito? Os Estados Federados eles eram autônomos para decidir a sua vida política. Eles tinham respeito à União, mas o papel que era dado à União era qual? Manter a indissolubilidade do Pacto Federativo, mediante manejo de forças armadas para tanto, fazer, às vezes, de chefia de Estado. O que é isso? Comércio exterior e direito de guerra. E só. Só que essa fórmula dele não foi uma fórmula perfeita. A federação e a democracia norte-americana eles são constantemente testados e aperfeiçoados. Eles passaram por 2 guerras civis, passaram por uma guerra de secessão. Diversos estados, normalmente os do Sul, já tentaram sair da federação. E o que houve? A guerra fiscal ela começou em 1890, entre os Estados Federados, começou a dar sinais de cansaço. E o que houve? Eles determinaram que o Senado norte-americano, por resolução, regulasse a guerra fiscal comercial entre os Estados Federados. Aí foi o germe, foi a primeira semente do federalismo cooperativo. Se o federalismo dual, que é o clássico, que está nos textos federalistas, se baseia em que? Autonomia, o federalismo cooperativo não, ele se baseia em colaboração. A União colabora com os Estados-membros e assim eles buscam soluções para problemas comuns. Isso ficou bastante evidente na crise financeira de 1929. Por quê? A União falou cada Estado é autônomo para debelar a crise da melhor forma que entenda. Deu tudo errado. E entraram em depressão econômica. O que é a recessão econômica? É quando você está em fase de prejuízo tal, decréscimo do seu produto interno bruto, que é o somatório das riquezas produzidas por um país, e se o produto interno bruto cai, a renda per capita cai. Se a renda per capita cai,
teu nível de bem-estar social, que depende do seu nível de bem-estar econômico, vai cair. Se você não consegue sobreviver por meios lícitos, dignos e morais, você vai para ilicitude, indignidade e imoralidade. É o caos, a insegurança jurídica total. É o que a gente vê hoje em alguns países que não levaram a sério a sua ordem econômica. E o que hoje? Bom, o New Deal foi a solução pensada por Franklin Delano Roosevelt para que a União coordenasse os esforços para tirar os Estados Unidos da depressão econômica, mediante intervenção do Estado na ordem econômica, aplicando as teorias de um economista liberal inglês, John Maynard Keynes, numa obra clássica para a economia e para o direito, que é a teoria do emprego, dos juros e da moeda. O que hoje? A primeira tentativa de New Deal foi declarada inconstitucional pela Suprema Corte norte-americana. O que ele fez? Ele aumentou o número de Chiefs of Justice, que é o equivalente ao nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, de 11 para 15, nomeou 4 e apresentou de novo o New Deal e eles inauguraram, com jurisprudência, o federalismo cooperativo. Não adianta você ler a Constituição norte-americana. Não vai estar ali. O federalismo cooperativo norte-americano é infraconstitucional. A Suprema Corte, na década de 30, declarou que era constitucional que a União estabelecesse normas gerais a serem necessariamente obedecidas pelos Estados-membros, respeitando uma autonomia parcial para que eles adequassem as normas gerais à realidade regional de cada Estado-membro. Óbvio, o clima no Havaí é diferente do clima de Nova York, que é diferente do clima da Flórida, que é diferente do clima da Califórnia, tá certo? New Orleans está sujeito a furacões, inundações e uma série de outras intempéries. Nova York, nevasca. Califórnia, praga de gafanhoto e incêndio. Então, isso tudo a gente vê que, obedecida às realidades locais de cada Estado-membro, compete à União estabelecer as normas gerais a serem necessariamente obedecidas. Aí vem um outro ponto que você deve estar se perguntando. O que caracteriza, então, no texto constitucional, um Estado como federal? É simples, é só você olhar a Constituição daquele país. Se ele reconhece legitimidade para que 2 ou mais órgãos diferentes legislem independentemente, respeitado a atribuição de competência de cada um, é uma federação. Então, uma federação clássica, ela se baseia em que órgãos legislativos? Ela reconhece a legitimidade para que o Congresso Nacional, em caráter nacional, legisle e a Assembleia Legislativa de cada Estado legisle também. Tá certo? Aí você faz o quê? Técnicas de distribuição de competência. Podem ser competências reservadas, tá certo? E expressas. Competência expressa, aquilo que está escrito no texto constitucional. Competência reservada. Tudo aquilo que não está expresso, aquele ente é reservado implicitamente para o outro. A técnica clássica, união, competências expressas, quais sejam? Chefia de Forças Armadas, tá certo? Relação de comércio exterior, relações internacionais, que é o que, por exemplo, na Inglaterra, a família imperial faz. Para que serve a família imperial britânica? Para fazer a representação no plano internacional do Reino Unido e do Commonwealth. A rainha inglesa, Elizabeth III, ela é chefe de Estado e representante. No plano interno, ela tem que manter a indissolubilidade do Pacto Federativo. E quais são os instrumentos constitucionais que ela tem? Para tanto, a decretação de estado de defesa e a decretação de estado de sítio. O Brasil, quando foi constituído quanto nação em 1824, ele era um estado unitário. O que isso significa dizer? A Constituição só reconhecia competência legislativa para o Congresso Nacional. As províncias podiam ter órgão legislativo próprio? Podiam. Só que todas as leis votadas pelas províncias podiam ser revogadas pelo Congresso Nacional. Nós adotamos o modelo de federalismo dual a partir de 1891
E a partir da Constituição de 1946, adotamos o modelo de federalismo cooperativo, porque ele foi criado pela jurisprudência norte-americana a partir da década de 30. Então, o federalismo cooperativo é basicamente isso. É você ter um modelo de colaboração constitucional entre União e Estados. Aí o professor Fagner Sandes está se perguntando, e daqui eu estou lendo a mente dele, e os municípios? Que você deve estar, você que nos está acompanhando por essa live, deve estar se perguntando. Bom, antecipando a sua dúvida e a dúvida de vocês, o município é uma Constituição Federativa Brasileira de 88. Por que disso? Por isso, inclusive, só fazendo uma observação, né? Inclusive o próprio professor José Afonso da Silva, é clássica essa fala dele de que a nossa federação ela é anômala, né? Ela é esquisita, ela é estranha, né? Totalmente. E se a gente aproveita exatamente a tua fala, a gente pode fazer recortes assim bem interessantes, né? Eu estou aqui extasiado, meu amigo, sempre fico, né, com as suas aulas, hoje mais ainda. Nós estamos aqui dizendo então que a federação é uma forma de Estado, é isso, para confirmar? Perfeito. Que os entes políticos eles têm autonomia, não há hierarquia entre eles, correto? Só que o nosso modelo federativo ele não se comunica, em essência, com o modelo federativo norte-americano. Porque a nossa federação aqui ela parece ser mais assimétrica do que simétrica, como é o modelo norte-americano. É isso ou estou errado? Exatamente. A gente pode até pegar dentro da sua fala, por entender empréstimo, uma das letras maravilhosas de um dos maiores compositores da tá certo? Que ele fala o quê? Vamos celebrar nosso Estado que não é nação. O que ele quis falar com isso? O Brasil tem realidades completamente díspares. A realidade do Sul é uma, a realidade do nosso Norte é outra. Então, a gente tem, por termos realidades díspares, não há como você estabelecer na prática, pragmaticamente, uma simetria constitucional absoluta, como a academia prega. Não dá para que você queira que as mesmas normas gerais sejam aplicadas de maneira homogênea no Sul e no Norte. O Norte tem, por fato de ser uma realidade geográfica de floresta tropical, sujeita a população local a uma série de doenças que são comuns àquela região, que por sua vez não são doenças comuns no Sul, tampouco no Sudeste. Malária, doença de Chagas. Agora aqui, o que nós temos? Dengue. Lá tem dengue não, lá tem febre amarela, que é muito pior, porém já tem, vacina. Tá certo? Então, ainda dentro da sua fala, vamos trabalhar os municípios agora. O município ele foi introduzido como ente federativo autônomo a partir da Constituinte de 86. Por que disso? Razões históricas. Eleição militar, no qual você só tinha eleição para prefeito. O governador ele era indicado e eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, tá certo? Como presidente da República também era. Então, o que houve? Como você só tinha representatividade de eleição democrática nos municípios, achou-se por bem constitucionalizar o município como ente federativo autônomo. Agora, aquela coisa, na prática e no papel parecia funcionar muito bem, mas o papel aceita tudo. Eu posso escrever, está revogada a lei da gravidade e publicar no Diário Oficial. Mas nem por causa disso amanhã vai sair todo mundo flutuando por aí. Tá certo? Por que disso? Vamos analisar o direito constitucional nas suas teorias filosóficas. O direito constitucional é basicamente teoria da norma, teoria do direito, legislativa, a Câmara Municipal? Sim. Então, ele é um ente federativo autônomo. Agora, em teoria dos poderes constituídos, eu te pergunto, professor Fagner, e pergunto a vocês que nos acompanham. Caso o prefeito faça um decreto ilegal ou inconstitucional, e caso a Câmara Municipal vote uma lei claramente inconstitucional, qual é o poder constituído e de que ente federativo ele pertence que vai declarar a ilegalidade ou a inconstitucionalidade desse ato? É o Poder Judiciário Estadual. Então, você tem a interferência anômala e autorizada do Judiciário Estadual sobre
o legislativo municipal e sobre o executivo municipal. Então, essa ideia de autonomia no município não funciona, porque ele não organiza poder judiciário próprio. Então, ele não tem uma autonomia plena para rever os próprios atos. Quem vai rever é o poder judiciário do ente federativo estadual. Então, existe uma relação de subordinação do município ao Estado? Existe. Aí a gente vem aquela coisa que dá um nó na cabeça da gente. Pela teoria do Estado, o município ele é um ente federativo autônomo. Bom, se ele tem poder legislativo com competência constitucionalmente reconhecida, é. Mas ele tem autonomia para poder desconstituir por si próprio os próprios atos? Não. Ele vai sempre depender da interferência do poder judiciário estadual. Deu um nó na cabeça. E isso sem falar na arguição de descumprimento de preceito fundamental, né, levada para o Supremo Tribunal Federal. Então, ele é autônomo? Não. E a gente tem que ter, entendeu, ideia que existe uma relação de hierarquia federativa no federalismo cooperativo, não de subordinação. O que isso quer dizer? Para que a colaboração dê certo, Léo, tá travando. Tá travando? Léo, você me ouve? Léo, você me ouve? Ouço. Alô? Léo? Alô? Eu, tô aqui. Agora voltou. Voltou. Não, deixa eu ficar cômodo aqui, então que aqui o sinal está melhor. Bom, continuando a nossa fala, junto com o professor Fagner Sandes, tá certo? O que acontece? Aquilo que é matéria de competência comum no federalismo cooperativo, a autonomia é plena, tá certo? Cada ente, por entender, exemplo, direito funerário é matéria de competência local, só o município legisla sobre ele. Só que existem matérias que são competências concorrentes. Aí sim aplica-se a hierarquia federativa que o Supremo Tribunal Federal jogou fora. O que é a hierarquia federativa? A União estabelece as normas gerais. As diretrizes gerais têm que ser obedecidas, mas podem ser adaptadas às realidades regionais e podem ser adaptadas às realidades locais. Realidade regional, Estado. Realidade local, município. Exemplo clássico de norma de competência concorrente, saúde. A União estabelece normas profiláticas em caráter geral. Ela não pode interferir na realidade local porque o Brasil é díspare. O Brasil é completamente assimétrico, tá certo? E os estados estabelecem as normas regionais para as suas respectivas regiões territoriais e os municípios para as suas respectivas regiões locais. Aqui no Rio, a gente pega isso. Dentro do próprio município do Rio de Janeiro, dentro do próprio bairro. A realidade de quem mora na orla de Copacabana é uma, mas quem mora no Pavãozinho, é outra completamente diferente. A realidade de quem mora em Icaraí é uma. De quem mora no Caramujo, em Niterói, completamente diferente. Então, essa nuance de percepção de diferenças locais é que o federalismo cooperativo dá autonomia respeitado à hierarquia federativa. Exemplo clássico de hierarquia federativa, para que a gente tenha, ideia. Norma de desapropriação. A União pode desapropriar um imóvel do Estado? Pode. O Estado pode desapropriar um imóvel do município? Pode. O município pode fazer o vice-versa com o Estado? Não. Exemplo de que? Princípio da hierarquia federativa, que só vige em casos de competência concorrente, constitucionalmente reconhecida. No caso, artigo 24. Faltou à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal uma leitura um pouco mais curial para botar isso expresso. Só que hoje, infelizmente, nós não temos um Supremo. Nós temos 11 Supremos Tribunais Federais que fazem jurisprudência por liminar. A questão sensível que o professor Fagner Sandes vai introduzir agora deveria ter sido decidida não por liminar do ministro Alexandre de Moraes, mas por decisão do plenário. Vamos lá, professor, falar sobre a jurisprudência agora? Meu amigo, certamente todos estão aqui, né, extasiados em razão de toda essa análise histórica, pontual, casuística e
É sensacional, sensacional, sem palavras para comentar a sua fala. Mas exatamente eu tenho uma pergunta para te fazer. Depois de tudo isso, eu já eliminei 15 perguntas que eu te faria, né? Só fiquei com uma, mas, É que eu sou o mas rei aí eu do preciso. spoiler, perdão. Eu sou o rei do spoiler. Mas spoiler, nesse caso, é maravilhoso, né? Nesse caso é maravilhoso. Vamos lá, a questão é, só para contextualizar a minha pergunta, nós tivemos a edição da Lei 13.979 de 2020, se não me falha a memória, do dia 6 de fevereiro, né? Isso. Em razão dessa questão da pandemia. Muito bem. O artigo 3º estabelece quais são as medidas que podem ser adotadas pelos entes federativos no âmbito de suas competências. E ela fala isso de forma muito expressa, no âmbito de suas competências. Pois bem, o parágrafo 1º, ele exige, desse mesmo artigo 3º, ele exige evidências científicas e informações estratégicas para que as medidas possam ser adotadas. O parágrafo 8º, por sua vez, diz que as medidas deverão resguardar melhor, o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais. E o parágrafo 9º, ele diz que o presidente da República, por meio de decreto, claro, aí a gente está falando de decreto regulamentar, né? Cabe dispor sobre os serviços públicos e atividades essenciais. Muito bem. Aí o presidente editou o decreto 10.282 de 2020, no dia 20 de março, e ele foi alterado sucessivamente. Tá? E o mais interessante é que consta no artigo 3º, parágrafo 9º deste decreto, com as alterações posteriores, ok? Que a previsão ali constante não exclui a competência e as atividades dos estados e municípios. Ok? E o que aconteceu? O último decreto foi o decreto da semana passada, do dia 8 de maio, o decreto 10.344 de 2020, que estabelece, se não me falha a memória, salão de beleza, barbearia e academia como atividades essenciais. Muitos estão discutindo aí o desvio de finalidade propriamente dita, enfim, mas não vou nem entrar nesse mérito, né, que não nos cabe aqui. O que acontece, meu amigo? E aí já entrando na minha pergunta. Na ADI 6341, o Supremo, com fundamento nos artigos 23, inciso 2º, e aí versando especificamente sobre a questão da saúde, artigo 24, inciso 12, artigo 30, inciso 2º, artigo 198, enfim, ele levou em consideração inúmeros outros dispositivos, né, quem quiser depois dê uma olhada, né, na decisão, e com base nesses dispositivos, ele então traz à baila. Nós não tivemos ainda, né, antes dessa decisão, não tivemos a oportunidade de ver o Supremo falando de uma forma tão expressa sobre isso tudo que você discorreu até o momento, que é o federalismo cooperativo. Agora, a questão que está em evidência hoje em dia é: o presidente da República edita esse decreto dizendo que salão de beleza é atividade essencial. Mas a pergunta que fica no ar: podem os governadores e os prefeitos, estados e municípios, né, considerando aí suas particularidades, suas peculiaridades, disporem de modo contrário ao que o presidente da República está dizendo, ou seja, mediante estudo, planejamento estratégico, né, estudo científico, dizer, olha, aqui no meu município, infelizmente, os salões de beleza devem permanecer fechados, em razão, obviamente, do evitar do aglomerar de pessoas, né, da contaminação, enfim. E aí eu te devolvo a fala exatamente com esse problemaço, né? Para a grande maioria, sei que para você não é um problema, vai ser muito simples a tua fala. Muito bem. Está contigo a palavra mais uma vez. Fiz só essa análise contextual. Não, perfeita. Análise perfeita. Por quê? Estão confundindo tudo. Entendeu, União? Ela está, entendeu, tratando competência concorrente como se fosse uma competência exclusiva dela. E, por sua vez, os estados estão tratando a competência concorrente como se fosse uma competência comum, onde eles têm plena autonomia. Artigo 23, competência concorrente. O que é isso? A União ela vai estabelecer as normas gerais. Ela pode determinar que fiquem funcionando os seus serviços federais. Quais sejam? Forças Armadas, tá certo?
advocacia pública, entendeu? Federal. Atividade nuclear, enfim. Né? Isso tudo que é competência exclusiva dela. Não pode parar, tá certo? Só que naquilo que é competência concorrente, ela pode estabelecer normas gerais obedecidas às realidades regionais, obedecidas às realidades locais. Ela não pode falar, vai abrir todas as, entendeu, academias e salões e acabou. Porque nós somos uma federação. E se a gente olhar o texto desse, entendeu, decreto, ele fala, é considerado atividade essencial. Salão de beleza, observadas as orientações do Ministério da Saúde. Qual é essa orientação? É uma instrução normativa que o Ministério da Saúde teria que editar para que esse decreto pudesse ser operacionalizado na prática, por parte de estados e municípios. Estados e municípios podem falar, não vou cumprir o decreto presidencial? Não. Eles teriam que ter uma autorização judicial, tá certo? Para tanto, que não tem. Além disso, você trouxe um detalhe essencial. Competência concorrente se baseia em lei. A União fez a Lei 13.979. Agora, os estados e municípios, grande maioria, não fizeram leis. Estão fazendo decretos autônomos que se remetem a essa lei geral. Está errado. Que devia ser legislação complementar, né? Exatamente. Esse que é, entendeu, o ponto que... É o ponto X. Que parece que muita gente não entendeu, está vendo. O caso do, entendeu, Estado do Rio. A Alerj não votou uma lei complementar que trouxesse a realidade geral da Lei 13.979 para a realidade regional do Estado do Rio. Então, o decreto autônomo do governador do Estado do Rio, ele é formalmente e organicamente inconstitucional. E já começa, também penso dessa maneira. E já começa errado por aí. Esse debate teria que ter sido travado na, entendeu, Alerj. A Alerj deveria ter, com base no artigo 23 da Constituição, votado uma lei que adaptasse as normas gerais da 13.979 à realidade local do Rio de Janeiro e não o governador Witzel, feito um decreto autônomo. Então, é passível de, entendeu, ADIM? É passível de entendeu, ADIM. O que a gente está vendo, Fagner, e vocês que nos acompanham, é uma sucessão de erros e uma sucessão de inconstitucionalidade por parte de todos os entes federativos. Tá? Exatamente. O que a gente está vendo é isso, é a prova da incompetência, da superficialidade de conhecimento técnico constitucional por parte dos nossos governantes. E causa bastante tristeza, por quê? Aonde você não tem o respeito à lei, e todo Estado democrático de direito se baseia nisso, respeito à Constituição, entendeu? As leis. A gente vai acabar chegando num ponto tal de ingovernabilidade, e a única saída constitucional que nós vamos ter é a decretação de um estado de defesa ou um estado de sítio. A gente está vendo... Eu falei isso eu falei sobre isso um dia desses e não, peraí, aí já é algo absurdo, extremado, mas né? Não. O estado de sítio é uma medida extrema de estado de exceção dentro de uma situação que está já excepcionada. Exatamente. Porque se nós não cumprimos o texto constitucional, pelo menos dentro do regramento de distribuição de competência, sem entrar em discussão se é simétrico ou se não é, evidentemente nós já estamos no estado de exceção, porque não estamos cumprindo o estado de direito, né? E já tem essa particularidade. Aí o que acontece, Leonardo? Muitos vão lá para o artigo 23 da Constituição Federal, quando ele fala da competência comum, particularmente, se não me falha a memória, é o inciso 3 ou 4, né, que fala da questão da saúde, que é a competência comum, para eles dispor, 23, inciso 2, que falou da competência comum dos entes para disporem sobre saúde. E aí, nesse sentido, como é uma competência de caráter material, defendem que há sim a possibilidade de via decreto autônomo, né, de dispor sobre fechamentos, mas o que eu entendo é que, na verdade, essa questão também precisa de um estudo técnico, de um estudo científico, de um planejamento, né, porque senão há um desvio efetivamente da própria finalidade. O objeto do decreto ele fica viciado. Não sei qual é o teu pensamento sobre isso, né? Você está absolutamente correto. E olha só, nós já temos uma lei geral de saúde no país, que é a Lei 8.080, que é, entendeu, a lei do SUS, que ninguém está aplicando a lei do SUS. A lei do SUS, ela fala o quê? O primeiro atendimento, o atendimento ambulatorial e a internação hospitalar de baixa complexidade é município. A internação hospitalar de alta complexidade é o quê?
estados. E medidas profiláticas de caráter geral, basicamente, União. Tá certo? Isso não está sendo cumprido. O que você está vendo são pequenas repúblicas dentro de, entendeu, estados e grandes repúblicas dentro entendeu, da própria entendeu, União. Tá faltando cooperação, né, meu amigo? Tá faltando cooperação. Tá faltando cooperação. Tá faltando o quê? Colaboração. Você não pode ter o consórcio do, entendeu, Nordeste desafiando a, entendeu, União. Você não pode ter o governo do entendeu, Estado de São Paulo se apropriando politicamente da crise e não apresentando soluções efetivas, apenas apresentando medo e desordem. Tá certo? E a, entendeu, União, ela não pode, por sua vez, fora das autorizações constitucionais, querer entrar na seara de estados e municípios. Se ela, entendeu, entende que o decreto do Estado do Rio é um decreto que está invadindo sua seara de competência e um decreto autônomo, ela tem que entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Que o presidente da República ajuize, a ADI, né? E não ficar com guerrinha de ego. Eu acho que esse é o grande problema, né? E dentro da nossa democracia, eu não sei a sua visão, provavelmente deve ser muito, muito similar, se não idêntica à minha, mas a nossa democracia, ela, para ganhar a maturidade necessária, nós precisamos ter mais diálogo institucional. E está faltando isso. Se nós hoje tivéssemos o diálogo institucional, inclusive federativo, eu acho que as medidas seriam mais coerentes e se coadunariam, né, a nossa realidade hoje vivenciar em decorrência dessa pandemia. Agora, sabe qual é a grande questão, Léo, que todo mundo está se perguntando? Né? Pode ou não pode o prefeito determinar a mantença do fechamento, considerando a competência comum, para a gente não entrar mais em divergências, né? Senão o povo já está meio baleado com essas informações todas que vêm de todos os níveis. Mas na sua visão, você entende, melhor dizendo, que um prefeito pode determinar a manutenção do fechamento dos estabelecimentos de salão de beleza? Ou comerciais? Não, porque a livre iniciativa é princípio fundante da nossa República. Artigo 1º, inciso 4º. A livre iniciativa é princípio fundante da nossa ordem econômica. Artigo 170, caput. Então, em nome da saúde, ele não pode violar a livre iniciativa. Por quê? Artigo 196. Saúde é garantida por medidas sociais e econômicas. A saúde não é só a medicina. A medicina é a ponta-cara da saúde. Saúde é o quê? É profilaxia, higiene pessoal, saneamento básico, esgoto tratado, vacinação. Então, são uma série de medidas que você toma que evitam que a pessoa fique doente. Medicina é a ponta da saúde, que é a mais cara, tá certo? Que você toma quando todas as outras falham. E não adianta você ficar tomando essas medidas extremadas, que, ao meu ver, são muito mais eleitoreiras. Não é com exageros e inconstitucionalidade que a gente vai superar a crise. Isso é fato. Você não tem um estudo científico que comprove a eficácia do lockdown, como eles estão falando, da quarentena. Aliás, a quarentena ela era uma medida medieval que você tomava em navios. O navio chegava do exterior, você proibia que alguém saísse ou entrasse daquele navio durante 40 dias. Porque se alguém ficasse doente, eles acreditavam que 40 dias era o período necessário para essa doença aparecer. Hoje a gente sabe que não serve, que existem doenças que podem ficar incubadas dentro de você durante anos. Tá certo? A quarentena, então, ela foi tomada com a justificativa de você estruturar o sistema de saúde. Tá certo? Mas para você fazer uma estruturação válida, você teria que ter um gabinete de crise com representação de todos os entes federativos. Você teria que ter a União coordenando as compras em caráter internacional, comprando o material e distribuindo o material para estados e os estados distribuindo para os municípios. Você não teve. Você teve estados comprando respiradores que vieram todos fora de especificação técnica. Você teve municípios comprando respiradores que vieram todos fora de especificação técnica. Nós estamos há 45 dias, indo para 60 de comércio fechado, e a economia não aguenta isso. Aí, o que vai acontecer? Depressão econômica. O que é a depressão econômica? É quando aquela nação ela não tem como se reerguer sem ajuda externa. Exemplo clássico disso hoje, a Venezuela. A Venezuela hoje... E aí vem as dívidas externas e, meu amigo, é complicado. Cenário pois década de 80,
se lembra? Desastroso, né, Leonardo? Desa- A visão Desastroso. para o futuro é desastrosa dentro, né, da situação hoje vivenciada. É, E eu concordo contigo exatamente nesse ponto da exigência de evidências científicas, informações estratégicas com o planejamento. A lei geral ela é muito clara nesse sentido e, no meu modo de ver, ela se amolda, ela cabe como luva dentro do nosso sistema constitucional. Porque, pelo contrário, ela visa assegurar e preservar a incolumidade física, né, e a saúde das pessoas com medidas que sejam realmente comprovadas e necessárias. Ora, se a própria lei exige evidências científicas, não pode simplesmente o governador falar, olha, eu vou parar aqui essas atividades, ou o presidente da República dizer o que não é essencial, até porque, no meu modo de ver, salão de beleza, meu amigo, aí entra aquela discussão do desvio ou não de finalidade, a questão do objeto. Salão de beleza, atividade essencial? Aí a gente tem que entender qual é o critério utilizado. É o critério econômico ou o critério, na verdade, da atividade? Né? Mas, enfim, né, isso é uma outra questão. Leonardo, nós temos 3 minutos, meu amigo. Eu queria te ouvir mais 5 horas aqui, mas eu vou te devolver a palavra para as suas considerações finais. bom, as considerações finais são: a gente tem que entender que nós somos cidadãos e a Constituição ela nos protege, tá certo? A Constituição ela não é feita para dar poder aos governantes locais, regionais e nacionais. Ela é feita para limitar. Eles são nossos delegatários, eles fazem o que a gente manda. A Constituição ela é uma carta de direitos do cidadão. Ponto. Tá certo? Se vocês se sentem melhor ficando em casa e podem ficar em casa, é um direito que lhe assiste. Mas não recriminem quem tem que matar um leão por dia para garantir o pão nosso de cada dia. Eu fui cortar o meu cabelo com o meu barbeiro, que eu não vou falar o nome, parecia que eu estava entrando numa boca de fumo comprando crack. E o cara chorando, ele falou, Léo, eu tenho esse salão há 10 anos, eu tenho uma filha de 4 anos, eu quebrei, eu não tenho dinheiro para pagar a escola da minha filha, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel da minha casa. E qual era o pecado desse homem? Querer trabalhar. A livre iniciativa garante o seu direito ao trabalho, e trabalho é um direito constitucionalmente garantido. Não vai ser falindo o livre empreendedor, falindo o nosso colega advogado, que se ele não tem uma reserva monetária e depende da entrada do dinheiro vindo dos precatórios, que a maioria está parada, ele vai quebrar também. Não é matando as pessoas de fome que a gente vai sair dessa crise. O que eu queria deixar claro é isso. E um outro ponto, vocês são juristas. O jurista é, antes de tudo, um questionador do direito. Então, pensem por si próprios, leiam a Constituição e tragam a sua interpretação para o debate. Democracia é isso que nós estamos fazendo aqui. É troca de ideias. Em democracia, a gente resolve os problemas conversando e colaborando. Com diálogo, exatamente. O diálogo. É como a gente fala em filosofia, dialética, o ramo da filosofia que estuda o debate. E o valor essencial para o debate, respeito à divergência de opinião. Encerro com uma frase de Bertrand Russell: o amor é sábio, o ódio é tolo. Na dúvida entre amar e odiar, escolha sempre amar. E a pessoa tem todo o direito de discordar de você. O mundo é interconectado. A gente tem que aprender a viver com a divergência de opinião. Como eu brinco, você pode ler uma postagem na internet que não seja necessariamente a sua opinião e seguir a vida adiante. É isso. É o que eu falo sempre, meu amigo. Só para terminando, que faltam 40 segundos. A partir do momento que eu entendi, né, isso já tem tempo, que a dialética, ela na verdade gera pra gente um espírito de paz, você vive muito melhor, porque você consegue entender a divergência, você consegue tolerar as posições divergentes da sua, e isso é a base exatamente, né, da democracia. Meu amigo, obrigado pelas suas palavras, obrigado pelas suas considerações, obrigado pela sua aula, que foi magnífica. Obrigado mais uma vez. Pelo convite e pré-agenda a próxima live, ativismo judicial. Vamos combinar a data e a gente já começa a divulgar, tá bom? Perfeito. Queridos, obrigado pela presença de todos aí. Léo, um abraço. E qualquer dúvida, não esqueça, adicione o professor Leonardo lá, sigam, adquira o livro dele. Até a próxima, gente.